Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo à aula de pneumatologia, quinta e última aula dessa matéria tão empolgante, tão gostosa de estudar. Queridos, nós estaremos estudando hoje o fruto do Espírito Santo. Na aula anterior nós estudamos sobre os dons do Espírito Santo e agora nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito na vida da igreja, na vida dos cristãos. Na carta de Gálatas, capítulo 5, 22, é mencionada uma lista com os frutos do Espírito. Vamos falar sobre algum deles. Em Gálatas 5, 22, nós vemos lá o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Os frutos do Espírito Santo são gerados, os frutos do Espírito Santo vêm com a conversão, os frutos do Espírito Santo são desenvolvidos com a caminhada cristã, de passo em passo, de glória em glória, como vemos lá em 2 Coríntios 3, 18. O que significa isso, irmãos? Significa que o ser humano natural, ele não consegue desenvolver os frutos do Espírito em toda a sua complexidade. Por quê? Porque o Espírito Santo, sem a presença de Deus, aliás, o homem sem a presença de Deus, ele não tem esses dons, ele não é gerado sobrenaturalmente esses dons em seu ser, uma vez que ele é dominado pelo pecado e naturalmente ele vai produzir os frutos que é ligado ao pecado que habita nele. Ao contrário dos dons espirituais, que são manifestados de formas distintas na vida do cristão, ou seja, todos os cristãos têm dons espirituais, mas nenhum cristão tem todos os dons espirituais. Ao contrário disso, os frutos do Espírito Santo de Deus, ele é individual, porém só pode produzir o fruto do Espírito aquele que verdadeiramente já recebeu em seu coração. O que significa dizer o seguinte, que esses frutos mencionados, todo cristão verdadeiro, todo cristão convertido, todo cristão que passou pelo novo nascimento, ele pode ter todos esses frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5. Ao contrário dos dons espirituais, alguns cristãos têm 1, têm 2, têm 3, têm 4, mas nenhum cristão tem todos os dons espirituais. Agora, o fruto do Espírito, sim, ele é provável e, mais do que provável, ele é muito claro e manifesto na vida daquela pessoa que realmente é convertida a Cristo. Dentre esses frutos, eu quero falar deles em especial, começando pelo amor. Ao se referir ao amor, a palavra grega, no qual foi escrito o Antigo Testamento, utiliza 4 palavras distintas para a mesma palavra amor. Uma delas é a palavra eros, que vem da palavra erótico, que significa sensual. Então, a palavra eros significa sensual. Uma outra palavra também, que é derivada da palavra amor, do grego, é storge. Storge é o amor familiar, é o amor parental, é o amor entre pessoas de uma mesma família. Também uma outra palavra também, que é definida como amor no grego, é filéu. Filéu é o amor entre amigos, é o carinho, é aquela afinidade, é aquele desejo de querer bem que você tem um amigo seu ou uma amiga sua. E, por fim, a palavra ágape, que é a palavra mais pura, que é a perfeita expressão do amor genuíno e verdadeiro, que é o amor puro, o amor de Deus. Que é um amor que ele não é um amor passageiro, ele não é um amor que depende de sentimentos, ele é um amor duradouro, é um amor eterno. Em João 3,16, a palavra ágape é a palavra usada aqui para descrever amor, quando a palavra de Deus diz o seguinte: porque Deus amou, em outras palavras, no grego original vai estar escrito dessa maneira, porque Deus ágape o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra lá usada refere-se ao amor puro de Deus, o amor duradouro. Não o amor entre pessoas, não o amor que depende de circunstâncias, não o amor que depende de sentimento, mas o amor puro e eterno e verdadeiro, que independe do outro, é a palavra que é usada. Por isso que esse texto de João 3,16 eu considero um dos textos mais maravilhosos da palavra de Deus, mais maravilhosos de toda a Bíblia, porque o texto diz que Deus ágape ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida entregue a Cristo expressa à pessoa o tipo de amor que ele tem por elas.
Quando somos uma expressão de Cristo, nossos ouvidos ouvem seus clamores, nossos olhos veem as suas necessidades, meus pés se levantam a ajudá-las e minhas mãos estendem-se para cuidar dela. Ou seja, toda pessoa que expressa o amor ágape, o amor de Deus, ele vai ter em sua vida, em seu ser, em seu comportamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de evidência. Ele tem coragem para lutar, ele tem força para vencer, ele tem caridade para dispensar, ele tem amor e olhos aos necessitados, ele tem amor e sentimento verdadeiro aos que sofrem, ele se importa com o sofrimento alheio, ele se importa com aqueles que perecem. Esse é o amor puro, o amor verdadeiro, o amor ágape, que não depende de circunstâncias, não depende de sentimentos e não depende de interesse. Um outro fruto do Espírito também que nós podemos ver é o gozo. A palavra gozo é o que o homem deseja e busca encontrar quando encontra Deus. E só pode reter esse gozo na medida em que cresce no conhecimento de Deus. O gozo, meus irmãos, é uma alegria que é prazerosa, que não é simplesmente imediatista, é uma satisfação contínua na pessoa de Deus e naquilo que Deus representa em nossa vida. Então não é algo momentâneo, é uma alegria que independe da circunstância, que independe da situação, que excede todo o entendimento. Esse é o gozo verdadeiro, essa é a alegria verdadeira, que por mais que alguém esteja passando uma situação difícil, ele não perde a alegria de saber que aquilo vai passar, que o Senhor no momento certo ele vai intervir, e que ele sabe que por mais que ele venha passar situações difíceis nesse mundo, ele estará para sempre na presença do Senhor. Portanto, esse gozo ele não é passageiro, ele é um gozo que começa aqui, mas ele vai se tornar eterno. Um outro fruto do Espírito também, que nós vemos lá em Gálatas 5, é a paz. Bom, a paz, meus irmãos, ao contrário de que muita gente pensa, ela não é a ausência de conflitos. A paz, ela não é a ausência de conflito. Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, em momento algum Jesus nos disse que a paz nesse mundo seria algo constante, duradouro e eterno. Mas ele disse que nos deixaria a sua paz. A paz ela não é a ausência de conflitos, como eu disse aos irmãos, mas ela é a convicção de que, agora reconciliados com Deus, temos perfeita paz com Cristo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 1:22. Ou seja, quando nós entendemos, queridos, quando nós compreendemos o plano de Deus na nossa vida, quando nós entendemos que outra hora éramos pecadores, que a ira de Deus estava sobre nós e que não restava nada a não ser o juízo de Deus, quando nós nos arrependemos sinceramente, quando nós confiamos no sacrifício de Cristo e entendemos que o inocente foi morto pelo culpado, que somos nós, temos os nossos pecados perdoados, nos apartamos da iniquidade e procuramos viver uma vida reta e justa, correta perante Deus. Então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus gera no nosso coração a paz, de saber que agora nós não somos mais inimigos de Deus, de saber que agora o juízo de Deus não permanece mais sobre nós, mas que independente das circunstâncias nesse mundo, nós temos paz com o Senhor. E quer nessa vida, quer na eternidade, estaremos para sempre em paz com o Senhor. Um outro fruto que está lá em Gálatas 5 é a paciência. A paciência é considerada uma virtude do ser humano, que consiste em suportar as dores, os incômodos, os infortúnios da vida, entre outras coisas, sem queixas ou sem resignação. Isso implica em que o crente suporta as provas, sabendo que tem confiado em que aquele que o chamou é poderoso para lhe fazer infinitamente mais do que ele pensa ou imagina. Efésios 3:20. Um outro dom do Espírito manifesto também em Gálatas 5 é a benignidade. A benignidade ela está associada ao conceito de benevolência, de compaixão, de misericórdia, de piedade. Algo que falta, algo que não é natural ao ser humano, algo que não nasce naturalmente no ser humano, mas é um fruto que só pode ser gerado pelo Espírito de Deus. Consiste em tratar os outros como nós desejamos ser tratados por elas. Não é uma sugestão, a benignidade é um mandamento. Lucas 6, 27, 31. A benignidade faz parte da lei chamada Lei Áurea.
Quando Jesus disse àquele jovem rico que toda a palavra de Deus se resumia em 2 mandamentos. E quais são? Amará a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser e com tudo que tem. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o fato de você não desejar mal ao seu próximo, o fato de você não somente desejar mal, mas querer o bem ao seu próximo, o mesmo bem que você deseja a você mesmo. Isso, meus irmãos, isso é benignidade. Bondade, queridos, também é um outro fruto do Espírito. Embora exista relação entre a bondade e a benignidade, a primeira faz referência à maneira como devemos viver, de maneira bondosa, de maneira caridosa. Enquanto que a bondade menciona a quem devemos parecer. Embora o conceito de bondade em sua perfeição só é aplicado a Deus, os irmãos lembram daquela passagem em Marcos 10, 18, quando uma pessoa chegou até o Senhor, um jovem, e disse: bom mestre. E o Senhor olhou para aquela pessoa e disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É claro que nós sabemos que Jesus ele é bom. É claro que nós sabemos que Jesus ele tem a plenitude da bondade, da benevolência. Mas nesse momento aqui, os irmãos bem sabem que Jesus, ali na sua natureza humana, estava dando glória ao Pai, estava glorificando ao Pai. Um outro dom também revelado em Gálatas, capítulo 5, é a fé. É o meio pelo qual o Senhor usa a vida dos crentes para trazer avivamento à igreja, à cidade e às nações. A fé verdadeira, meus irmãos, não é simplesmente a crença em algo ou em alguma coisa. A fé verdadeira é aquela que é manifesta e gerada pelo Espírito Santo de Deus. É aquela que nós aprendemos lá em Hebreus. A plena certeza e a convicção das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então, a fé verdadeira ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. É a fé que nasce a partir da regeneração. É a fé que nasce a partir do novo nascimento. É a fé que implica em crermos somente na pessoa de Jesus Cristo como o único Senhor, Salvador e Redentor da nossa vida. Um outro fruto do Espírito também mencionado em Gálatas capítulo 5 é o domínio próprio. Esse é algo, fruto essencial, irmãos, e um fruto maravilhoso na vida do cristão. E como nós precisamos desse fruto, como nós desejamos esse fruto em nossa vida. É a capacidade dada pelo Espírito não somente de suportar os ataques externos do mundo e de Satanás, como também de resistir e neutralizar os desejos de sua natureza pecaminosa. De nossa natureza pecaminosa. Quando o Espírito tem o controle de nossas vidas, o cristão torna-se solo fértil, o qual produz frutos que não somente ele se beneficiará, mas a todos os que o cercam. Estar em Cristo não é apenas frequentar um edifício religioso e cumprir rituais religiosos ou aprender credos religiosos. Antes é o desejo sincero e ardente de ser transformados conforme a imagem que o Senhor deseja em nossa vida. E essa imagem é a imagem e a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. É muito importante, meus irmãos, que nós entendemos que nós recebemos os dons espirituais, que nós recebemos dons do Espírito, que nós recebemos frutos do Espírito, mas também é importante entender que nós somos coparticipantes também da obra do Espírito de Deus em nossa vida, o que significa dizer que nós desejamos e devemos buscar esses dons, devemos buscar e desejar esses frutos em nossa vida. Por fim, queridos, que Deus possa, através desse estudo tão maravilhoso e tão precioso que é pneumatologia, o estudo do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, da revelação mais propriamente dita do Espírito Santo de Deus à sua igreja, que Deus possa verdadeiramente usar a vida dos irmãos, que os irmãos possam ser desejosos de buscarem a cada dia mais o poder do Espírito Santo de Deus, e não somente o poder do Espírito Santo de Deus, mas os frutos e os dons do Espírito em suas vidas. Ao final
Da mesma forma como as aulas anteriores, nós teremos também a verificação de aprendizado. É muito importante, como eu disse aos irmãos, que os irmãos leiam todos os textos bíblicos, que os irmãos leiam todas as referências bíblicas e também nos tragam referências bíblicas que vai também nos direcionar e nos mostrar o aprendizado que os irmãos terão. Queridos, também como atividade complementar, eu quero deixar para os irmãos, e essa atividade complementar eu quero dizer para os irmãos que é uma atividade essencial para os nossos estudos, que é a leitura que eu quero incentivar os irmãos e dizer que é uma leitura que, eu não gosto de usar essa palavra obrigatório, mas muito necessária, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu peço aos irmãos que, durante os estudos, durante essa aula de pneumatologia, que os irmãos estudem o livro de Atos dos Apóstolos. E não só estude o livro, mas ao final que tragam um resumo. É claro, queridos, que como eu disse anteriormente, a história da igreja ainda está sendo escrita. E nós estamos inseridos nessa história. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os estudos dos irmãos, que Deus derrame graça, misericórdia e bondade sobre a vida dos irmãos e sobre a família dos irmãos e a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.